Pronto, agora estou gravando, estou fazendo o compartilhamento da tela. Bom, pessoal, então, retomando aqui de novo, desculpem pela falha, a gente está aqui na nossa aula de integrais triplas, certo? Que, num certo sentido, elas vão ser reduzidas às integrais duplas, como a gente vai ver daqui a pouco. Elas são integrais de funções de 3 ou mais variáveis, que nós calculamos em subconjuntos do R3. Tá? Bom, na verdade, o que mais vai caracterizar esse tipo de integral é que você está calculando uma integral de uma certa função, que pode ter 3 ou mais variáveis, ou até mesmo 2, não é um problema, uma região de R3. Tá? Do ponto de vista prático, elas são análogas às integrais duplas, no sentido de que o que acontece é o seguinte: a mesma ideia que você tinha lá para poder calcular uma integral dupla, você vai usar essa mesma ideia aqui, só que você tem uma integração a mais a fazer. E, num certo sentido, uma vez que você faz uma primeira integração, você volta para uma integral dupla. Tá? Ou seja, o que a gente está fazendo é reduzindo aquilo que a gente tem a uma integral dupla. Que mais ou menos era o que nós fizemos quando nós tínhamos integral dupla. A gente definiu o que é integral dupla, mas a gente reduzia aquilo a integrais. No final das contas, a última integral que você tinha que fazer era uma integral de uma função real. Tá? Aqui agora a gente vai ter uma região onde a gente está fazendo a integração, que vai ser também chamada de região simples. Só que, enquanto na reta o que nós temos, uma região simples é um intervalo limitado, ou uniões de intervalos limitados, no plano nós temos lá o conceito também de região simples, que essencialmente são regiões muito bem comportadas e limitadas. Em R3, o conceito de região simples vai ser análogo, vai ser uma região limitada, de alguma forma, na qual a gente vai poder escrevê-la mais ou menos dessa forma aqui. Então, por que eu digo mais ou menos? Porque aqui eu optei em dizer que z varia entre duas funções de x e y, depois y varia em uma função entre duas funções de x, e x varia entre dois números. Aqui, z variando, y variando, y variando, x variando. Nada me impediria, no entanto, de ter colocado y como entre funções de x e z, x como uma função entre duas funções de z e z entre dois números. Tá? Nada impediria esse tipo de coisa. Tá bom? Ou seja, enquanto lá no plano nós tínhamos a possibilidade, dada uma região simples, tipicamente a gente conseguia descrevê-la de mais de uma forma, aqui em R3, exatamente porque nós temos muitas dimensões, ou seja, nós temos muito espaço, isso permite que a gente escreva uma região, 2, 3, às vezes até mais formas. Tá? Então, um exemplo disso, e aí a gente já vai usar o exemplo de integral tripla, é encontrar o volume do sólido delimitado pela intersecção da esfera x² mais y² mais z² igual a quadrado, ou seja, a esfera de raio A e o primeiro octante. Tá? Qual que é a estratégia aqui para a gente resolver um problema desse tipo? A estratégia aqui, primeiro, é entender o problema. Segundo, entender a geometria do problema. Terceiro, montar a integral, e isso implica não só montar uma integral, mas montar uma integral correta a partir da geometria do problema. E aí o quarto é resolver a integral. Tá? Veja, eu imagino que nessa altura aqui agora, a principal dificuldade ela está aqui no segundo passo, que é entender a geometria do problema, que leva automaticamente ao terceiro passo, montar a integral. Tá? É possível
que o quarto passo também possa causar algum problema, mas esse tipo de problema, no passo 4, supondo que os 3 primeiros estejam corretos, tá? O problema principal do quarto passo, eventualmente, pode ser algum desconforto em fazer alguma coisa, porque você ainda tem uma espécie de... Você tem muitas variáveis aí, pode ser que eventualmente cause algum desconforto e confusão. Tá? Da mesma forma que calcular a derivada parcial quando você está aprendendo pode causar algum desconforto e confusão. Tá? Isso é possível. Certo? Mas a ideia aqui é a gente pensar, toda vez que você está fazendo uma determinada integral, você sempre pensar o seguinte: olha, a minha variável é só essa que eu estou integrando, o resto para mim é tudo constante. Tá? E aí esse problema ele vai estar sempre reduzido ao que vocês já fizeram em funções de uma variável. Tá? E aí o problema, na verdade, do quarto passo é quando você está bem condicionado e bem treinado para fazer uma integral de uma função real. Tá? Bom, então, passamos agora ao primeiro passo. O primeiro passo é a gente entender o nosso problema. Tá? Então, o nosso problema ele consiste em calcular o volume de uma região R. Tá? O volume, a gente simplesmente está integrando aqui o próprio volume. A gente pode pensar que o volume numericamente é igual à integral da função identicamente 1 dentro daquela região que a gente está integrando. Tá? A região que a gente quer trabalhar. Tá? Olha, a nossa região é exatamente aquela primeira figura que eu tinha mostrado aqui para vocês. Tá? Então, nós estamos vendo exatamente essa região aqui, ó, que é um exemplo que eu dei para vocês de região simples no R3. Está vendo exatamente essa região como se estivesse olhando daqui, ó. Tá? Então, a gente, olha só, Z, como a gente está no primeiro octante, Z varia de 0 até aqui em cima. O que é aqui em cima? Aqui em cima é a raiz de A quadrado menos X quadrado menos Y quadrado. Tá? Isso aqui é a variação de Z. Tá bom? E Y? Y varia de quanto a quanto? Y varia aqui dessa reta, que é Y igual a 0, até aqui. Isso aqui é uma curva. Aqui, ó. Isso aqui é uma curva no plano, que é igual a raiz quadrada de A quadrado menos X quadrado. Tá? E X? X varia desse ponto até esse ponto aqui. Tá bom? Então, essa é a geometria do meu problema. Certo? Uma vez que eu entendi isso, agora eu descrevo a minha região. Olha, isso aqui é a mesma figura olhando de cima. Tá? Vejam que aqui, ó, aqui fica fácil a gente ver como é que fica a região no plano. Ó. Isso aqui é uma curva. Tá? Então, olha, vamos descrever a região. A região do Z varia de 0 até essa superfície. Certo? Como é que eu sei que Z é positivo? Estou no primeiro octante. Primeiro octante, todo mundo é positivo. Y varia de 0 até essa curva, de novo, Y é positivo porque eu estou no primeiro octante, que significa que quando eu projeto no plano, eu estou no primeiro quadrante. E a variável x, ela varia de 0 até o ponto x igual a. Tá? Uma vez que eu tenho essa região, e aí eu posso escrevê-la dessa forma, parte significativa do meu problema foi embora, porque agora eu consigo montar a minha integral. Tem a minha variação em z, tem a minha variação em y, tem a minha variação em x. Tá certo? Observem que x varia entre 2 pontos, y varia de uma certa função, que no caso aqui é uma função constante igual a 0, até essa curva, e z varia dessa função constante igual a 0 até essa função aqui. Certo? Ou seja, z varia de algo constante até algo que depende de xy, y varia de algo constante até algo que depende de x, x varia entre 2 números. Significa, primeiro, x vai ser a última coisa que eu vou integrar. Certo? Agora, então, eu tenho que ver, eu integro primeiro y, eu integro primeiro em x. Bom, z, a minha integração está dependendo de x e y, então não faz sentido eu integrar primeiro em y para depois integrar em z, que também está dependendo de x e y. Então, integro primeiro em z, para depois integrar em y, para daí integrar em último lugar x. E aí eu consigo montar minha integral é essa daqui.
três integrais, certo? Iteradas. Eu posso olhar isso aqui, uma integral, e isso daqui é uma integral numa região do plano. Parece que chegou alguém, né? Certo? Pois bem, uma vez que eu faço essa integral aqui, eu obtenho isso e agora eu voltei a um problema de uma integral de duas variáveis, certo? E essa integral de duas variáveis é calculada agora nessa região aqui, que é essa região do primeiro quadrante, certo? E se vocês olharem aqui, ó, é essa região que está descrita aqui, ó, quarta Z aqui, quarta Z aqui, é o que a gente tem de carro, tá? Em R2, tá bom? Qual é o problema agora? O problema agora é a gente calcular a integral. Tá? E qual a integral? A dupla. Tá? Bom, essa integral dupla aqui equivale a duas integrais iteradas, que eu primeiro integro em y exatamente porque eu tenho essa dependência em x aqui. Tá? Meu problema é como é que eu calculo essa integral? Veja, é provável que integrais desse tipo vocês já tenham visto em FUVI, tá bom? É bastante provável. E como é que a gente faz? A ideia agora é, eventualmente, fazer alguma alteração, tá? Alguma mudança de variável aqui. Então, essa parcela aqui dentro, desculpem, não era para ter esse 3 aqui, essa parcela aqui dentro, a gente pode escrevê-la como sendo isso daqui. E notem que a quadrado é maior que x quadrado, de tal forma que isso daqui é positivo. Tá bom? Isso significa que o y ele está variando. Olha, y está variando de 0 até aqui. Tá? Se a gente olhar no círculo, o que acontece? Eu tenho y aqui quando 3 vale 0. Num ângulo teto, o y vale isso daqui, até que eu chego aqui, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, o y valendo a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Tá bom? Eu vou interromper esse vídeo aqui, porque ele já está se aproximando dos 15 minutos. Eu vou pegar a sugestão que vocês me deram de fazer uma nova aula e reconvidar vocês para eu terminar essa apresentação aqui. Tá bom?